Eu vou chamar a atenção para esses primeiros lances aqui, primeiro vídeo. Foi um jogo de um parceiro nosso que apita aí na série, apitou Série A, muitos jogos, e hoje está meio de fora aí da Série A, tá buscando seu espaço novamente. Eu sei que trabalha muito duro. O nosso amigo árbitro Rodrigo Raposo, lá do Distrito Federal. Teve um jogo da Série C, e isso mostra um pouco a instabilidade que a arbitragem brasileira vem passando. E o problema não foi um erro dele, né? Já vou frisar que não foi um problema do árbitro. Porém, essa indefinição, os árbitros não sabem para onde vão, ocasionou um erro gravíssimo da arbitragem nesse jogo da Série C. Então vamos mostrar o lance primeiro. O primeiro lance, um gol bonito, porém em situação total de impedimento, como a gente pode ver. Um gol de bicicleta, só que o jogador estava em total impedimento. Olha lá, nesse momento aí, ó, aí o jogador tá lá totalmente, ele volta inclusive para dar a bicicleta. É um gol impedido, realmente essa imagem não deixa dúvidas. Mas o mais grave não é um assistente errar um gol impedimento, porque o assistente aí, gente, o que aconteceu foi o seguinte: ele invalidou o gol. Ele invalidou o gol. Ele deu impedimento. Só que aí esse jogo ficou mais ou menos 17, 18, quase 20 minutos parado por causa desse lance. A pressão do time da casa, aí no caso era São José e Botafogo pela Série C. E aí, empurra dali, empurra de lá. Essa instabilidade que vive a arbitragem hoje fez com que ele voltasse atrás da sua decisão, sem ver vídeo, sem ver nada, sem ter VAR, porque na Série C não tem VAR. E aí, o impedimento acabou validando o gol devido a essa pressão. O Rodrigo Raposo, o árbitro central, ele fica na mão do assistente nesses momentos, quando não tem VAR. Então, e aí, amigo, qual dessa decisão? Voltou, não, é gol, é impedimento, o assistente decide. E aí decidiu pelo gol, o árbitro voltou atrás e deu o gol, e deu uma confusão que a gente vai botar nesse próximo vídeo. É curtinho, porque eu não gosto de colocar muita confusão aqui para não dar ibope, mas coloca o próximo vídeo aí, diretor. Aí foi a pressão, aí já é o pessoal do Botafogo, depois que ele voltou e deu o gol. Aí foi uma série de expulsões, expulsou várias pessoas da comissão técnica, jogador reserva, enfim. Uma pena que aconteceu isso. E aí, a arbitragem, infelizmente, tem que ouvir entrevistas como essa daí do presidente Paulo Pelaipe, se eu não me engano o nome dele é Paulo Pelaipe, o presidente da equipe do Botafogo. Oi? Tem som. O diretor está perguntando se tem som, e tem som esse vídeo. Saltado aqui um árbitro, Rodrigo Raposo, sem nenhuma condição de apitar um jogo de futebol, um bandeira desqualificado, que deu o impedimento, que o atleta estava impedido, a televisão mostrou, todo mundo mostrou. Ninguém vai roubar o Botafogo, ninguém vai assaltar o Botafogo e vão tirar essa classificação do Botafogo entre os 8. Foi? Olha aí. Rapaziada, mas o Botafogo hoje foi assaltado aqui, um árbitro, Rodrigo Raposo, sem nenhuma condição de apitar um jogo de futebol, um bandeira desqualificado, que deu o impedimento, que o atleta estava impedido, a televisão mostrou, todo mundo mostrou. Ninguém vai roubar o Botafogo, ninguém vai assaltar o Botafogo e vão tirar essa classificação do Botafogo entre os 8. Gente, aí, são declarações fortes. Infelizmente, não se deve dar declarações desse tipo. Ninguém rouba ninguém. Eu vivo defendendo os árbitros aqui no meu WhatsApp, torcedores que me mandam. Pô, gente, não é má intenção, é erro, acontece o erro.
E as pessoas não entendem dessa forma. Mas a instabilidade que está a arbitragem, esse momento delicadíssimo que há muito tempo eu não vejo, um momento tão grave que vive a arbitragem. E isso não é só dessa nova comissão de arbitragem, já vem da outra e das comissões estaduais. O que, por exemplo, fizeram aqui com o quadro, da Federação Paulista é um absurdo. É um absurdo. Se você pegar os jovens hoje, os promissores que tem aí, que os árbitros que foram deixados de lado. E não estou nem falando de mim, hein? Estou falando dos árbitros que foram deixados de lado para colocar ali quem são as referências do quadro estadual da Federação Paulista hoje, por exemplo. Tem 3, 4 que dá para contar na mão e aí acabou. As federações já começaram nas federações, minando a arbitragem brasileira. E realmente, quando entrega ali para a CBF, não entrega tanta qualidade assim. Tanto que um dos maiores nomes promissores aqui de São Paulo, que era a menina dos olhos da atual gestora da federação, hoje está apitando Série D, Série C. Não está servindo. Até momentos atrás estava indo na Série A, hoje não está servindo para nada, assim, entre aspas. Né? Acho que até poderia ter mais espaço, mas escolhas erradas desde a federação culminam nisso daí. Essas declarações que, para mim, ao meu ver, isso deveria ser punido gravemente, essas declarações. O árbitro poderia, sim, entrar com pedido de indenização contra um cidadão desse. Mas, infelizmente, os árbitros são proibidos. Eles são, assim, intimidados a não entrar com uma ação contra nenhum clube, nenhum jogador, presidente, porque a carreira dele vai dar problema. Como deu com a minha, por exemplo. Né? Como deu com a minha. Eu entrei em um processo contra o jogador e perdi espaço e a ordem veio de cima. Infelizmente, assim, quem paga o pato é quem está sendo atacado, não quem atacou. Infelizmente, quem manda nas clubes, nas federações, na CBF, são os presidentes dos clubes, os diretores, os clubes têm muito mais força que o árbitro. O árbitro sempre estoura a corda pro lado deles. Então, tá aí. É uma triste passagem aí dessa declaração terrível desse presidente, que merecia uma boa punição, por o meu ver. Inclusive, o clube deveria perder mando de campo quando um presidente fala um negócio desse, que foi roubado, que foi assaltado. Peraí. CBF, defenda o seu árbitro agora. Nenhum árbitro tá indo lá para assaltar ninguém. Agora, se vocês entendam que é isso, então aí pune o árbitro. Que é o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? O Rodrigo Raposo, a equipe dele, o assistente, vai ficar fora um tempão da escala. O punido vai ser o árbitro. Infelizmente. E não sou de desacordo com que o árbitro seja punido quando erra. Beleza. Mas uma declaração dessa tinha que colocar esse assistente de novo no jogo dele. Essa é a minha opinião. Põe de novo. Deixa o cara chamar de ladrão lá de novo. Então, infelizmente, as coisas que acontecem na nossa arbitragem, né? O próximo lance, agora já falando de Série B de Campeonato Brasileiro. Um pênalti, Ituano e Vasco. Gente, pra mim, pênalti claro. Um pênalti assim, de manual, pênalti tranquilo de ser marcado. Tava 1-0 para a equipe do Ituano nesse momento. Então, assim, talvez definiria o jogo e não foi marcado a penalidade a favor do Ituano. E aí, depois o Vasco, o time grande, acabou empatando o jogo e prejudicou muito a equipe do Ituano. Infelizmente, o VAR não entrou em ação, não chamou o árbitro e ficou esse erro na conta, tanto do árbitro como do VAR. Um erro muito, muito feio e deveria ter sido corrigido pelo VAR. O próximo lance, um jogo do Ituano novamente, Ituano e Chapecoense. Agora já pela essa rodada aqui. Ituano e Chapecoense, o lance 5. Tá aí, é um lance de chance clara de gol. O jogador é claramente agarrado em velocidade.
Esse toque que o jogador dá na mão, essa segurada, já atrapalhou ele totalmente. O árbitro de campo não viu ou não teve a certeza. E aí o VAR chamou, mostrou a imagem e ele achou que essa segurada não foi suficiente para impedir que esse jogador fizesse o gol. Então, para mim, minha opinião, Bizio, falta, o jogador tinha que ser expulso, porque um jogador em velocidade, quando é deslocado, seguro, por mínimo que for, já faz totalmente diferença na jogada. E ele foi tirado da jogada por causa desse puxão, então, para mim, falta clara, tinha que ter sido marcada essa falta, era uma falta fora da área, e independentemente se fosse fora da área ou dentro da área, seria cartão vermelho por não jogar a bola, né, por não disputar a bola, então seria cartão vermelho. Mas a jogada foi fora da área, a falta acontece fora da área, e seria uma falta com cartão vermelho. Beleza? Realmente, Zé Lúcio, o sindicato praticamente não existe mais. Infelizmente, o Aurélio Santana foi convidado semana passada para estar aqui. Está aberto aqui o nosso microfone para ele vir bater um papo, mostrar o que o sindicato pode fazer, tentar trazer o associado aqui, mas ele não quer. De segunda-feira ele prefere jogar a bolinha dele. Foi palavras dele para mim. Ele falou para assim, Bizio, não posso falar porque de segunda-feira eu tenho minha peladinha, vou jogar minha bola. São prioridades. A prioridade dele é a bola, não o associado do sindicato. Essa é a verdade. Próximo lance aí é um lance do Tombense e Criciúma. Um árbitro paulista, o Douglas Flores, ele enxergou uma falta nesse lance. Olha aí a jogada. Ele enxergou um empurrão. E assim, gente, não tem um empurrão. Não tem um empurrão. Tem um contato normal de jogo para medir a distância. O goleiro sai trombando, e o jogador sai do goleiro e ele achou que foi um empurrão. Eu acho até que quando tem jogadas desse tipo, o VAR às vezes é difícil entrar, porque muitas das vezes vai ter um contato, vai ter assim, fica uma coisa interpretativa. Agora, em casos desse tipo, que não tem um empurrão, ele sinaliza, empurrou, aponta o jogador, ele empurrou, e aí o VAR olha e fala, pô, não tem esse empurrão. Aí eu acho que o VAR tem que chamar, tem que acionar e falar, amigo, vai lá olhar, porque não tem esse empurrão que você está falando. E eu tenho certeza que se o Douglas fosse lá ver, com certeza ele ia mudar a decisão dele. Infelizmente, ficou com o erro. Para mim, o gol é legal. Prejudicou muito o Criciúma, porque o Criciúma perdeu esse jogo de 1-0. Então, infelizmente, um erro aí, para mim, muito grave, porque ele imaginou essa falta, porque não aconteceu a falta. A gente precisa saber de bola. Esse é um braço que o cara coloca para medir a distância, até para se proteger. Não é de empurrão. E pelo que o CNM vem passando para os árbitros, que olha, eu quero um pouco mais de contato, não é qualquer faltinha, e isso é perigosíssimo, que nós estamos vendo aí erros com gols, que o início da jogada é com falta, por causa dessa orientação de deixar o jogo correr. E falta é falta, não tem o que fazer, mas nesse caso, não tem falta nessa jogada. Beleza, galera? Então, a gente vai ver daqui a pouco um lance que teve um contato de jogo, não foi falta, o árbitro não deu o gol, e aí depois o VAR chamou ele condicionado, foi lá e voltou atrás. E é um grande árbitro, não deveria ter feito isso. Mas vou explicar daqui a pouco por que aconteceu isso, no meu entendimento. Claro, o próximo lance, um jogo Cruzeiro e Bahia. Tá aí, Luiz Flávio de Oliveira interpretou esse lance como chance clara e manifesta de gol. O jogador dá o tapa, a bola é adiantada, bem adiantada. Será que esse jogador... Gente, assim, para configurar a chance clara de gol, ele tem que ter total domínio da bola, ou a probabilidade de dominar ela ali na frente. Ele tem que ter a direção da meta, tem a direção da meta. Ele tem que ter a proximidade da meta. Nesse caso,
Se a bola ficasse ali para ele dominar, seria sim, enquadraria numa chance clara de gol, porque ele estaria em velocidade e estaria pro gol. Só que também tem que até ver os adversários. E nesse tapa, na minha humilde interpretação, esse tapa que esse jogador dá na bola, esse toque que ele dá na bola, a bola adianta muito. E eu tenho muitas dúvidas se o goleiro não chegaria antes desse atacante. E eu acho que, no mínimo, ele chegaria para dividir a bola. E aí, já não é o 100% da chance clara de gol. Não é o 100%. Não cabe o 100%. E quando não cabe o 100%, o cartão vermelho cai e vai para amarelo. Para ser cartão vermelho, você tem que ter 100% da certeza que era chance clara e manifesta de gol. Se um dos fatores não se enquadrar, não é para vermelho. E para mim, esse lance não se enquadra no cartão vermelho, porque com esse toque que o jogador dá na bola, eu tenho a nítida certeza que pelo menos o goleiro saía dividindo essa bola com o atacante e não teria certeza do domínio total desse atacante nessa configuração. Então, para mim, o cartão vermelho aí foi equivocado. Dá para respeitar, sim, quem tem a interpretação de cartão vermelho. Na minha opinião, não é, porque faltou um dos critérios. O total domínio da bola. Ele não tinha o total domínio da bola. Ele adiantou demais a bola. Esse toque foi muito forte. O zagueiro, claro, não sabe que essa bola vai muito forte. Ele faz a falta para matar. Mas aí o árbitro tem que ler o contorno. E ele não leu que o goleiro lá ia chegar muito antes desse jogador na bola. Então não se enquadrava na chance clara de gol. Eu entendo assim. É a minha opinião. Respeito muito bem que aí de vocês estão vendo que de repente não concordam com a opinião. E tamo aí. Vai ser assim, não tem jeito. Faz parte. O próximo lance, Fluminense e Bragantino. Olha a entrada do Felipe Melo. Sandro, põe de novo. Esse é o jogo do Igor Benevenuto, que ele estava aqui dando entrevista, mas não estava funcionando o VAR nessa hora. Olha a entrada do Felipe Melo. Gente, tudo bem. Vamos por partes. Não tinha VAR. O VAR não estava funcionando. Beleza. Foi comunicado às duas equipes, daqui para diante vai sem VAR. Beleza. Se tivesse o VAR, com certeza chamaria para cartão vermelho. Esse típico de falta, vai ter gente que vai falar assim, pô, mas não pegou no meio do cara. A regra fala dar ou tentar dar um pontapé com uso de força excessiva. E esse jogador, ele tem um histórico de ser realmente bruto. E realmente é. Ele joga muito duro. E às vezes desleal. E ele foi nas pernas do jogador para tentar pegar ele de verdade. E o professor aqui de São Paulo, que hoje está na comissão de arbitragem, está lá na escola da CBF, o doutor Roberto Perassi, ele deve se coçar e falar, rapaz, nesse lance aí, ele sempre diria assim, esse é o típico de lance que acertar o adversário é um simples detalhe. Não precisa acertar. A vontade que esse cara teve de acertar o adversário, e esse adversário não se lesionou por muita sorte, mas por muita sorte, ele não se lesionou. Uma entrada criminosa que deveria ter sido punido com um cartão vermelho pela equipe de campo. O árbitro de repente estava um pouquinho mais afastado. Ele deveria ter lido essa coisa. O quarto árbitro, como o José Lúcio está aí falando, estava do lado. Realmente poderia ter ajudado. E foi muito feia a entrada. O assistente também estava ali na lateral, poderia ter ajudado com cartão vermelho? Poderia.
Poderia. E isso é uma decisão para o time de campo. Esse tipo de entrada, o futebol não aceita. O futebol não aceita. Então, deveria ter sido mostrado o cartão vermelho para esse jogador. Tá? É uma entrada muito dura, uma entrada desleal, que se pega, quebrava a perna do jogador, com certeza. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Não precisa de VAR para expulsar o jogador desse. Não precisa de VAR. Infelizmente, um erro gravíssimo de campo. A comissão de arbitragem vem aceitando os erros graves eles vêm aceitando. Eles vêm aceitando. Árbitros que estão errando gravíssimo dentro do campo estão sendo escalados em jogos melhores nos próximos jogos. E nós vamos ver, no próximo lance agora, um lance bizarro, um pênalti claríssimo, que deveria ter sido marcado no campo de jogo. Alguém consegue me falar o porquê um árbitro não marca um pênalti claro desse? Não dá, não tem desculpa. Ele estava a 3 metros do lance. Às vezes proximidade não quer dizer que vai ver tudo, mas esse é um lance de escolinha. É um pênalti de pipoqueiro. O pipoqueiro tá dando pipoca e fala, opa, pênalti lá, ó. Todo mundo viu o pênalti. E aí o árbitro Ramon Abate deixou passar. Não sei se passou o timer de apitar o pênalti. Não sei o que aconteceu. Ele deveria ter apitado o pênalti. Em campo, não precisaria do VAR. É uma vergonha a gente ter que ser salvo pelo VAR nesse jogo aí, nesse lance. É um pênalti claríssimo, absurdo, que deveria ter sido marcado em campo. Mas passa pela instabilidade que a arbitragem está passando, a insegurança que os árbitros estão tendo. Eu estou vendo árbitros consagrados, árbitros que não erravam lances fáceis e estão errando. Estão errando por causa dessa insegurança que está passando. E a muleta do VAR. A muleta do VAR, como o Zé Lúcio está falando ali. Tudo está deixando o VAR. E o VAR está entrando em lances interpretativos, que era só para lances para salvar. Como, por exemplo, esse lance aí. Pelo amor de Deus, todo mundo viu que foi pênalti. Esse tipo de pênalti o futebol não aceita. Aí sim, teria que salvar. Porque foi um absurdo. Aí sim o árbitro entra. O VAR entra. Diferentemente desse próximo lance que a gente vai mostrar entre Avaí e Flamengo. Olha aí. O goleiro sai atrapalhado, sai todo confuso, tromba com o jogador atacante, cai. O árbitro de campo, Rafael Claus, para mim o melhor árbitro do país ainda, dá o gol, ele dá o gol, e aí o VAR sugere para ele a revisão. O VAR sugere a revisão. Vamos colocar um ponto aqui. Rafael Claus, no último jogo, errou gravemente em 2 lances no jogo do Atlético Mineiro. Primeiro em dar um pênalti que não existiu e depois em deixar de dar um claríssimo. Atlético Mineiro e Botafogo. Aí, uma abelhinha, me falou que na devolutiva foi citado esses 2 lances para o Claus e foi cobrado. Falou, ó, meu amigo, você errou os 2 lances. Você tem que ir com o VAR nesse tipo de lance. E aí o que acontece? O árbitro recebe essa informação no próximo jogo, que deveria ter tido uma distância maior de um jogo para o outro, mesmo sendo o Claus muito experiente, o melhor árbitro do país, errou muito feio, deu barulho, deixa descansar um pouquinho, mas não. O árbitro que erra está sendo escalado. O árbitro que não erra não está sendo escalado. Eu quero ver a próxima escala. Eu não vi ainda a escala de hoje, se saiu hoje. Por exemplo, o Vinícius Gonçalves Dias de Araújo. Arrebentou no jogo da Série A, caiu para B, porque não errou, aí foi escalado na B. Aí arrebentou na Série B. Vamos ver se ele vai ser escalado novamente. Eu acho que ele tinha que ter errado, porque ele arrebentou de novo. Tito, comece a errar, velho. Comece a errar para os negros te botar na Série A.
Errou, tá sendo na Série A. Tá sendo assim. Os árbitros que mais erram são os mais escalados. Então comece a errar, cara. Comece a errar. Então, assim, o Klaus foi com isso na cabeça. Pô, tomei uma bronca porque eu tô indo contra o VAR algumas vezes. E o Klaus tem realmente isso. Para você mudar a decisão dele no VAR, você tem que dar todos os indícios que realmente ele errou. Senão ele não vai mudar. E aí ele foi cobrado por causa disso. E aí ele entrou com isso na cabeça. O VAR chamou num lance que o VAR não deveria entrar. Isso é um lance interpretativo do árbitro de campo. Não deveria entrar. Podem achar que foi falta, podem achar que não foi falta. O VAR não poderia entrar nesse lance. E aí chamou. E aí o Klaus, o que ele fez? Anulou o gol. E eu já vi o Klaus, lances piores que esse, manter a decisão de campo. Como foi no pênalti semana passada, até Atlético Mineiro e Botafogo. Foi muito pior que esse, e ele manteve a decisão dele de campo. Não sei o porquê, mas manteve. E nesse lance aí, pra mim não houve a falta. O goleiro sai trombando com o jogador. Por mais que o jogador faça o movimento de virar, ele não foi o movimento de fazer a falta no goleiro. O jogador tá de costa. Mas, influenciado pela bronca da semana passada, resolveu prestigiar o VAR na hora errada. E o VAR, pelo amor, entrar num lance desse não pode. Não deve. Né? Então, fica aí. Mais um erro para a arbitragem. Um erro do Klaus, que infelizmente vem aí pecando nos últimos jogos, mas eu torço muito para que ele recupere a sua melhor forma técnica, porque em forma ele tá, mas eu digo a parte técnica dele tem que estar apurada, porque logo mais aí tem a Copa do Mundo, ele tem que estar bem para representar o Brasil, São Paulo, o Brasil, e eu torço muito pela carreira dele, é um cara fantástico e merece ir bem na Copa do Mundo. Mas se chegar nessa fase do jeito que tá ali, e um erro desse ou da semana passada na Copa do Mundo, volta para casa. Volta para casa. O trio inteiro volta para casa. Quando acabar o jogo, pode fazer as malas e pode ir embora. Não vai passar. E aqui na CBF, com o CNM, tá passando. Deixa. Errou? Põe de novo. Mas põe no jogo melhor, como prêmio para ele errar. Infelizmente é o que o CNM tá fazendo. Beleza, galera? Fala, galera, beleza? Leandro Bizio Marinho, árbitro de futebol e criador aqui do canal Juiz e Companhia. Galera, passando aqui para falar que você acabou de assistir, foi um corte do canal, de um vídeo bacana. Então, se inscreva no canal aí, galera. Tá passando aí as nossas redes sociais. Se inscreva no canal, ative o sininho, faça os seus comentários. Só assim você ajuda o nosso canal a crescer e se engajar mais no YouTube e fazer com que essas informações cheguem a mais pessoas. Beleza, galera? Então, se inscreva no canal, deixe o like e comente os nossos vídeos. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Juiz e Companhia. Fui!